E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje eu resolvi mostrar, né, meu rosto. O pessoal já estava falando aí que o professor Mister M não mostrava, né, a face, então eu resolvi gravar essa aula aí, mostrando aí, né, o rosto aí através do aplicativo. Pessoal, a aula de hoje, né, o nosso assunto de hoje, nós vamos tratar das regras de acentuação gráfica, tá? Um assunto dentro do português que cai bastante em concursos públicos aí, processo seletivo, tá? Então, olha só, o que você tem que saber, né? Sempre agora eu estou gravando os vídeos e antes de entrar propriamente no conteúdo, eu sempre faço um resumo daquilo que eu considero muito importante para que vocês possam aprender as regras de acentuação gráfica. Nesse caso especificamente, nós temos que saber a classificação tônica das palavras. A classificação tônica é quando ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, né? E pasmem que essa classificação tônica também já são uma das regras de acentuação gráfica, tá bom? Outra coisa que você deve saber, tá? Não precisa ser doutor em separação silábica, tá? Só precisa saber o básicozinho de separar, né? Separar as sílabas, por exemplo. Se pega aqui silábica aqui, né? Faz a leitura, ó, silábica, né? Silábica. Então faz essa separaçãozinha básica. A gente vai precisar saber disso, tá? Então vamos lá. Quanto à tonicidade, pessoal, as sílabas, né, elas podem ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando ela vai ser oxítona? Quando aquela sílaba mais forte for a última, contando da direita para a esquerda, tá? A paroxítona é quando a sílaba forte, né, aquela que é pronunciada mais forte, ela for a penúltima, tá? A última ela é a penúltima, contando da direita para a esquerda. E as proparoxítonas são aquelas que a sílaba forte é a antepenúltima, contando da direita para a esquerda. Aqui, né, nessas três palavras aqui, qual é a regra de acentuação, né? Então, olha só, oxítona, né? Paroxítona, proparoxítona, tá? Então, aqui essa regra aqui, ó, ela é uma proparoxítona, é a antepenúltima que é a sílaba forte que é acentuada. Mas a gente vai ver essas regras agora, tá? Então, primeiro, pessoal, vou falar dos monossílabos tônicos, que são aqueles monossílabos que são proferidos de forma mais forte, né? Por que mono, né? Quando se fala mono, porque é uma, né? Monofase significa que tem uma fase, né? Bifase tem duas fases. Então, monossílabo, uma sílaba só. Quais são os monossílabos que são acentuados, monossílabos tônicos, né? Então, não são todos os monossílabos tônicos que são acentuados, pessoal. Somente os terminados em A, E e O, tá? Olha o exemplo, lá, cá, pé, mês, o só, o pó, o nós, o pôs, tá? Então, terminado em A, E, O, seguido ou não de S. Pode ser que tenha S, não tem problema, tá? O exemplo aqui é o pôs, né? Então, olha só. Eu sempre falo isso quando eu estou no presencial, né, com a galera aí. Eu até mandar um beijo pro pessoal do JFA presencial. Sempre eu entro em banheiro de escola, banheiro público, né? E quando eu chego lá, geralmente o pessoal gosta de pichar bastante as paredes, né? Os adolescentes aí. Creio eu que mais de sexo masculino. E aí a gente entra no banheiro e tá escrito lá alguma besteira, né? E eles colocam o monossílabo cu na parede, né? Não sei o que, cu, e coloca lá e mete um acento, né? Aí eu falo para ele, se você quiser colocar seu cu em algum lugar, coloque, mas não coloque acento no cu, tá? Por quê? É um monossílabo? É, mas acentua todos os monossílabos tônicos? Não, pessoal. Acentua só o terminado em A, E, O, seguido não de S. Terminado em U, terminado em I, não acentua. Então, por favor, não coloque acento no cu, tá bom? Vamos lá. As oxítonas, pessoal. É a regra que a gente já viu quanto à tonicidade, né? Acentua-se as oxítonas, que a sílaba forte é a última, da direita para a esquerda, né? Acentua-se as terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, tá? É bem parecido com a regra do monossílabo que a gente acabou de ver. Só que aqui não tem uma palavra só, tá? Não tem, quer dizer, uma sílaba só, são várias sílabas que compõem uma palavra. Olha o exemplo, ó. Só,
Fá. Aí eu separei aqui para vocês identificarem, ó, Sol, Fá. Olha aqui, né, a sílaba tônica é a última. Qual é a regra de acentuação? É as oxítonas, tá? A banca geralmente vai querer isso de você. A gente vai já fazer uns exercícios e ela coloca lá para você saber. Ela não quer saber se você sabe que é acentuado na maioria das vezes. Ela quer saber se você sabe qual é a regra que está sendo acentuada, tá bom? Olha só, aqui terminado em E, pessoal. Jacaré, né? Olha aqui, vamos fazer divisão para vocês entenderem porque essa regra é a regra da oxítona, ó. Oxítona, opa, não é jacaré, é jacaré, né? Sílaba forte, né? Terminou em E, acentuado, ó. Então ela é oxítona, beleza? Se fosse aqui, seria a paroxítona, e se fosse aqui, proparoxítona, tá ok? Mas calma que a gente vai chegar nas outras regras. Outro exemplo é o vocês, né? Veja que terminou em E, pode ser seguido ou não de S, tá? Com letra A nós temos paletó e a voz. Veja que a sílaba tônica ela é a última, por isso que ela... Qual é a regra de acentuação? As oxítonas. E aí nós temos o em, ou o seu plural, que é o ens, né? Ninguém, tá? Olha que separação. Eu procurei fazer a separação para vocês entenderem. Ninguém, né? Olha aqui a última sílaba, paroxítona, né? Armazéns, no plural, né? Armazéns. Regra oxítona. Beleza, pessoal. As paroxítonas, a sílaba tônica, a gente já viu que é a penúltima, né? Então, você vai acentuar praticamente essas palavras que têm a terminação com essas letras que eu coloquei aqui, tá? Letras ou ditongos. Terminada em L, fácil, né? Então, vamos fazer a separação para vocês entenderem por que é paroxítona, ó. Fácil, tá? Separamos aqui, ó. O sil ficou de um lado, o fácil para outro. Como ela está na segunda posição aqui, ó, então, quando a gente separa oxítona, aqui é uma paroxítona. A mesma coisa acontece com terminado em N, tá? Terminado em N, ó. Pólen. Terminado em R, cadáver. Cadáver. E aí, bíceps, terminado em PS, terminado em X, terminado em US, tá? Então, olha só, veja que aqui na paroxítona, vocês não... ela foi feita para diferenciar da oxítona. Em que sentido? As oxítonas, você acentua as terminadas em A, E, O, em ou ens. As paroxítonas, você vai acentuar aquelas que a sílaba forte for a antepenúltima, que não termine em A, E, O, em ou ens, porque essa regra é da oxítona, né? Então ficou mais fácil agora, né, pessoal? Então aí, ó, terminada em on, terminada em né? Enfim, é uma gama de palavras aí. Órfãos, jockey, túneis, lápis, tá? E aí você faz a divisão, você vai ver que ela é uma paroxítona. As proparoxítonas, pessoal, a sílaba tônica dela é a antepenúltima, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, voltando, né, da direita para a esquerda. Essa daqui, a regra diz o seguinte: todas as palavras que forem proparoxítonas, ou seja, né, que a sílaba tônica dela for a antepenúltima, todas elas vão ser acentuadas. Olha aqui, trágico, aí tá lá na sua prova, trágico. Qual é a regra de acentuação? Ah, eu sei que você sabe acentuar, mas qual é a regra, né? Aí você vai separar, ó. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Patético, ó. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Árvore, ó. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá bom? Vamos seguir. Pessoal, essa regra aqui eu considero uma das regras mais importantes, porque ela cai muito em concurso e ela tende a fazer uma confusão na cabeça do concurseiro, tá? Com relação às outras. Então a primeira coisa que você vai fazer quando chegar numa prova é ver se é a regra do hiato. Se não for hiato, aí você vai passar para a separação silábica, veja se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Por quê, pessoal? O que é um hiato? O hiato é a junção de duas vogais que se separam, tá? Duas vogais juntinhas, mas elas se separam. Quando elas não se separam numa sílaba, a gente fala que é um ditongo. Quando elas se separam, vai ser um hiato, tá? Então, olha só. A regra do hiato diz o seguinte: só vai se acentuar, primeiro que tem que ocorrer o hiato, duas vogais, né? Qual é a regra? O macete que eu vou passar para vocês. Acentua-se só o I ou o U, tá? Tem que estar na segunda posição e tem que estar longe de NH. Vamos lá, vamos passo a passo. Ó.
Temos aqui saída, né, pessoal? Saída, ó. O que você vai fazer, ó? Opa, veja se tem duas vogais. Tem duas vogais? Tem, tá aqui. Tem o I ou U? Tem o I. Tá na segunda posição, né, em relação de uma para outra? Tá, aqui é a primeira posição, aqui é a segunda posição. Então, qual é a regra de acentuação? Hiato, né? Eu falo isso porque senão você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Oxítono, paroxítono. E aí vai errar. Nem pode ser paroxítono porque não acentua paroxítono determinado em A. Essa regra é da oxítona, tá? Então, vamos lá. Sa e da. Olha só, veja que na separação, né, foneticamente falando, você vê que realmente o I é separado. A mesma a coisa acontece com o egoísmo. Egoísmo. Tá aí, eu separei para você, fiz a leitura e separei, né? Então, para você não pensar que isso aqui é oxítona, paroxítona, toda vez que você chegar na sua prova, você vai fazer o quê? Você vai lá ver, tem duas vogais? Tem. Tem o I ou U? Tem o I. Tá na segunda posição? Tá. O U é a primeira posição, ele tá na segunda posição. Tá longe de NH? Você tá vendo NH aqui? Não, então é um hiato. A mesma coisa acontece com saúde. Tem duas vogais? Tem o I ou U? Tem o U. Tá na segunda posição? Sim, tá aqui. Primeira, segunda. Tá longe de NH? Sim. Olha só, pessoal, bainha é um hiato. Rainha também, tá? Rainha, bainha é um hiato. Se separa, mas não acentua. Por quê? Porque quebrou uma das nossas regrinhas aqui de cima. Ó. Tem o I, tem duas vogais? Tem. Se separam? Sim. Tem o I ou U? Tem o I. Tá na segunda posição? Sim. O A tá na primeira, o I tá na segunda. E por que não tem acento, professor? Porque está perto de NH, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Se estiver perto de NH, mesmo sendo hiato, não vai ser acentuado. Você só vai acentuar um hiato se for o I ou o U. E o I ou U na segunda posição tem que estar longe de NH, tá bom? Pessoal, os verbos ter e vir também são comumente cobrados em prova, né? Eles formam um plural de uma forma não diferente, mas eu diria ousada, né? Ele ganha só um chapeuzinho circunflexo no plural. Ele tem saúde, eles têm saúde, ganhou só o chapeuzinho, né? Ele vem de longe, eles vêm de longe, então ganha só um chapeuzinho, tá bom? E outra para a gente encerrar é com relação à duplicidade de vogais, né? Até um tempo atrás, eu não lembro se foi 2008, o último acordo da ortografia, mas antes as vogais duplicadas, o segundo E tinha um acento, né? Eles creem, aí era acentuado, chapeuzinho, né? Circunflexo. E agora, né, não é mais acentuado. Eles creem, eles veem. Então, duplicou a vogal, não tem mais acento. Vamos fazer aqui umas questões para a gente encerrar essa aula, tá? Dentre as opções a seguir, assinale a única em que a palavra destacada foi acentuada segundo a mesma regra de ruídos. Ruídos. Olha só, pessoal. O que você vai fazer? Chegou em prova, a primeira coisa que você vai fazer é você ver se é o hiato, pessoal. Veja se é o hiato. Se não for o hiato, aí você vai partir para oxida, paroxita, mas veja se é o hiato. Vamos lá. Tem duas vogais? Tem. E essa questão aqui, ó, PM do ACA 2017. Inclusive, concurso aí que eu fui aprovado dentro do número de vagas, tá? Ruídos. Tem duas vogais? Tem. Tem o I ou U? Tem o I. Tá na segunda posição? Tá. Tá longe de NH? Tá. Hiato, pessoal. Hiato. Letra A, ó. Ele deixou até as palavras tudo... Lá ficou tudo em maiúsculo na prova, tá? Úmido. Úmido. Tem duas vogais? Não tem, então não é hiato. Aqui é um oxítona, paroxítona, proparoxítona. Imã. Imã, pessoal, qual é a regra? Né? Imã, qual é a regra? Tem duas vogais? Não tem, então não é hiato. Imã é uma paroxítona. Professor, você falou que não acentuou paroxítona terminada em A. Realmente, mas aqui não termina em A, termina em AN. É diferente, tá? Terminar em AN e terminar em A. Letra C, tem duas vogais? Não tem. Então não pode ser hiato, não pode ser o gabarito. Mas falando aqui, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Compreensível, pessoal, não tem duas vogais, né? Paroxítona terminada em L. E nós temos aqui nosso gabarito que é saúde, né? Saúde. Tem duas vogais? Tem. Tem o I ou U? Tem o U. Tá na segunda posição? Tá. Tá longe de NH? Fechou. Então ruídos é hiato. Letra E. Saúde é hiato. Quando eu vi essa questão na prova, achei bem fácil, mas tinha muita gente que estudou comigo, mesmo eu falando dessa regrinha, eles erraram. Mas é bola para frente, né? É assim mesmo, é errando que se aprende. Vamos lá para questões tipo CESP, né? De certa ou errada. As palavras genérica
públicos e excluídos são acentuados com base na mesma regra gramatical? É assim que o CESP, né? A banca CESP gosta de cobrar. Agora é Sebrasp. Pessoal, vamos ver, né? Tem duas vogais? Não. Opa, então posso fazer a separação. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Opa, vamos lá. Públicos tem duas vogais? Não. Então vou separar. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Bacana, bateu. Vamos para a última. Excluídos tem duas vogais? Tem. Opa, peraí. Tem o I ou U? Tem o I. Tá longe de NH? Tá. Aqui então, pessoal, excluídos é um hiato, tá bom? É um hiato. Então não pode ser, não é uma proparoxítona, então ele falou que era a mesma regra, né? Então tá errado. Próxima e última questão, ele fala assim, ó, acentua-se as palavras precários, previdenciários e tributários porque são paroxítonos terminados em ditongo? Pessoal, a banca Sebrasp é isso mesmo que ela fala com relação a essas palavras aqui, tá? O que é um paroxítono terminado em ditongo, né? Paroxítono é aquela que a sua sílaba forte é a penúltima e terminado em ditongo porque não separa, né, essas vogaizinhas aqui. Então, previdenciárias, tributários, né, e precários são paroxítonas terminadas em ditongo. Vou só, para a gente encerrar, só fazer um ênfase aqui, ó. Você poderia olhar aqui, né? Previdenciárias. Tem duas vogais, professor. Não pode ser o hiato? Não, pessoal. Porque o hiato, ele acontece com duas vogais, mas na segunda posição tem que estar o I ou o U, né? Então o A não está na nossa regrinha. Pode voltar aí o vídeo que você vai ver. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, tá? Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer, que eu faço as aulas com muito carinho para vocês, tá? Fique com Deus e até a próxima.